Salve jovens, aqui quem fala é o professor Gabriel. Estamos mais uma vez aqui na disciplina de Fundamentos da Transmissão de Calor, só que dessa vez nós estaremos discutindo um assunto chamado de aletas. O que são as aletas e para que servem as aletas? As aletas são dispositivos que são largamente utilizados para aumentar a troca de calor entre uma superfície sólida e um meio externo. E como as aletas fazem isso? As aletas fazem isso por meio de um incremento na área de transferência de calor. Então, o objetivo principal das aletas é aumentar a troca de calor por meio de aumento de área de transferência de calor. E as aplicações da engenharia para as aletas são inúmeras. Nessas ilustrações que eu estou passando para vocês agora, é possível observar aletas com seção transversal constante, aletas corrugadas, aletas de diversas formas e formatos, e certamente vocês, em algum momento da vida de vocês já se depararam com essas aletas, seja por uma condição de curiosidade, ou, por exemplo, fazendo manutenção num carro, ou abrindo um computador. Esses dispositivos são largamente utilizados. O que é importante que você entenda é para que servem as aletas? Aumentar a troca de calor entre uma superfície de um sólido e um meio, resultando prático num aumento de transferência de calor. Uma vez que nós já entendemos a ideia conceitual por trás das aletas, agora é muito importante conseguir entender ou montar um modelo matemático que me permita determinar como a temperatura na aleta varia e também como eu faço para calcular a taxa de transferência de calor. Para tanto, eu preciso dar alguns nomes a regiões extremamente importantes da aleta e eu vou gastar os próximos minutos para poder dar as justificativas com as nomenclaturas. A primeira parte importante da aleta é que eu estou imaginando que ela seja do tipo um pino e ela está conectada a uma superfície. Essa região da onde a aleta se conecta com a superfície eu vou chamar de superfície, então ela tem uma temperatura Ts. Nós vamos imaginar que a temperatura dessa superfície se mantenha constante. Também é muito importante indicar um sistema de referência para a nossa distribuição de temperaturas, ou melhor, que será usado para a nossa distribuição de temperaturas. Essa região onde eu chamei de superfície, que tem temperatura Ts, ela é normalmente chamada de base da aleta e corresponde com a coordenada x igual a 0. Outra região muito importante na aleta, isso a gente vai usar bastante quando estivermos discutindo sobre condições de contorno, é a ponta da aleta. E a distância da base da aleta até a sua ponta, eu vou usar a variável L, tá ok? Que é o comprimento da aleta. Nas aletas, nós sempre calculamos as condições com um conjunto de hipóteses bem determinados. Isso porque o modelo matemático de aletas já não é muito simples ou trivial. A primeira hipótese aplicada ao modelo matemático de aletas que a gente vai utilizar no dia de hoje é a condição de regime permanente, que significa que nenhuma propriedade ou grandeza vai variar com o tempo. Nós também vamos trabalhar com uma segunda hipótese que diz respeito a que dentro dessa aleta não está acontecendo uma reação química, nuclear ou passagem de corrente elétrica, que significa que a gente não tem geração interna de calor. Também nós vamos imaginar que a forma de troca de calor com essa aleta ela esteja acontecendo só por convecção. Agora nota, se você quiser incluir a radiação, ele vai ter que ser incluído, ela vai ter que ser incluída por meio do coeficiente combinado de transferência de calor. Mas a rigor, no dia de hoje, eu vou imaginar para fazer todas as minhas deduções que o efeito da radiação é desprezível. É extremamente importante conseguir entender como é que a gente vai imaginar que está acontecendo a transferência de calor dentro dessa aleta. Só que para isso, eu preciso imaginar uma direção para a transferência de calor, senão fica muito difícil poder usar alguns argumentos. Então a primeira condição que eu vou imaginar é que ao redor ou circundando essa aleta exista um fluido e esse fluido esteja com uma temperatura T infinito e se desenvolva um coeficiente de troca de calor por convecção. E, a título de curiosidade, para estabelecer uma condição de troca de calor, as aletas podem ser usadas para
receber energia do meio externo ou dissipar energia do meio externo. A grande parte das aplicações é usada na condição onde nós estamos jogando uma energia para um outro ambiente. Então, como resultado disso, eu estou imaginando que a temperatura, ou vou imaginar, que a temperatura da superfície é maior do que a temperatura do fluido. Como resultado disso, a aleta vai dissipar ou perder energia para o meio. Muito bem. Agora vamos tentar entender como vai se dar a forma de troca de calor dentro dessa aleta. Uma ideia geral. Observando essa aleta, eu consigo imaginar que dentro da aleta, no material sólido, a única forma que a energia, ou a única forma de transferência de calor que eu posso ter no meio sólido é por condução. Então é muito claro imaginar que eu vou ter uma quantidade de energia que vai correr dentro dessa aleta na direção X. E essa energia que corre na direção X, ela será uma energia que corre por condução. Só que tem um problema. Para cada passo que essa energia caminha na direção X por condução, efetivamente, como a temperatura do meio é menor do que a da aleta, eu vou perdendo um pouquinho de energia por convecção para o meio. Então, para cada passo que nós temos por condução, alguma coisa ao redor dessa aleta vai sendo perdida para o fluido que está em temperatura menor por convecção. Então essa é a ideia de um processo onde a aleta está sendo usada para refrigeração. A energia corre dentro da aleta por condução e por todas as laterais eu vou perdendo energia por convecção. Tá legal? Eu vou eliminar essa parcela desse desenho, que foi um desenho só esquemático para a gente concluir como é que funcionou a distribuição, qual a ideia básica da distribuição de temperaturas da aleta. Todavia, eu vou retornar aqui para o nosso problema. Então, resultado prático. Se eu estou usando a aleta para refrigerar um meio e para cada passo que a tua energia por condução dá, eu perco um pouquinho pela lateral por convecção, é muito fácil imaginar que a temperatura dessas fatias que eu estou fazendo na aleta vão supostamente diminuindo à medida com que eu caminho a favor do eixo X por causa da direção da transferência de calor. E como resultado disso, eu consigo ter uma ideia, uma estimativa de ideia de como a temperatura está mudando ao longo do comprimento X dessa aleta. Vamos imaginar então que a temperatura do fluido ao longe se mantenha constante de forma invariável. Se eu plotar o gráfico da temperatura do fluido, eu vou ver uma linha constante, então essa seria uma reta. Observe que, do ponto de vista de transferência de calor, a gente pode fazer uma espécie de analogia. Imagina que você tem um caminhão cheio de um carregamento com várias caixas, tá? Então eu vou imaginar que eu tenho um caminhão, e esse caminhão está no meio de uma estrada, viajando só em uma direção, e ele está repleto de caixas, né? Obviamente esse aqui não tem nada, mas supostamente estaria cheio de caixas. E a ideia desse caminhão que está correndo na estrada seria a nossa condução e as caixas seriam pacotes de energia. O que acontece toda vez que esse caminhão viajar na direção X dentro dessa aleta, né? Que seria supostamente a minha condução? À medida com que ele avança, eu vou ter alguém lá que vai pegar caixas e sair jogando caixas para fora. E esse cara que está jogando as caixas para fora, que seriam seus pacotes de energia, é a convecção. Então, o resultado prático, toda vez que essa condução caminhar dentro dessa barra, eu vou perdendo um pouquinho de energia por convecção e o resultado prático é minha temperatura vai tender a diminuir. Nota que é uma curva de aproximação. Lá na frente, se eu fizer uma aleta enorme, na melhor das hipóteses, a temperatura do fluido e da aleta vão ser iguais. Nota que não daria se o fluido está, sei lá, a 20 e a base está a 50, não daria para lá na ponta da aleta, a aleta tem uma temperatura menor do que a do fluido, na condição da aleta estar dissipando energia para o fluido. Tá legal? Então, pensando nesse desenho para distribuição de temperaturas, sendo essa então a minha temperatura em função dessa coordenada x. Observa que essa minha explicação, essa minha justificativa, está implícito, né? Obviamente que alguém já poderia se perguntar, está implícito que numa determinada fatia na aleta
todos os pontos nessa mesma fatia estão à mesma temperatura. Então, se eu viesse aqui para essa aleta que está desenhada aqui e fizesse o desenho de uma fatia da aleta em uma determinada coordenada x, qualquer ponto nessa mesma fatia que eu tenho da aleta, supostamente eu teria a mesma temperatura. Tá? Isso é uma simplificação que ela também vai ser colocada porque a gente está imaginando que a condução só esteja mudando na direção x. E se a condução só muda na direção x, eu não tenho como ter variações de temperatura em outras direções que não seja a direção x nesse sólido. Então, uma quarta hipótese que está sendo colocada é condução unidimensional na direção x. Muito bem, agora me resta saber como é que eu faço para estimar a troca de calor por convecção pela lateral desse corpo. Alguns de vocês já devem estar pensando em usar a lei de Newton, H/ΔT. Não é uma boa ideia. Por que não é uma boa ideia? Porque para cada comprimento x que eu tenho aqui, para cada coordenada x, minha diferença de temperaturas é diferente. Então, se eu vier aqui calcular um ΔT numa determinada porção x, ela terá um valor. Se eu medir ou se eu calcular essa diferença de temperaturas mais para frente, então, em cada comprimento da aleta, o seu ΔT é diferente, de modo que o que eu vou fazer para conseguir estimar ou achar um modelo matemático para calcular isso? Não tem dúvida, não tem como fugir de cálculo. Então, eu vou escolher um volumezinho de aleta tão pequeno que a temperatura na sua superfície varie muito pouco, ou de modo que essa variação de temperatura na superfície seja praticamente desprezível. Ou seja, vou escolher um volume de controle de espessura de aleta de tamanho dx. Então, o que nós vamos fazer é um balanço de energia nesse volume de controle de espessura de tamanho. Esse, então, é o nosso volume de controle. Ele tem uma espessura de tamanho dx e, por um lado desse volume de controle, nós vamos ter uma entrada por condução, que eu vou chamar de QKX. Pela outra região, pela outra face, ou pela face oposta, nós teremos uma quantidade por condução que continuou na aleta. É óbvio que ela é menor do que a anterior, imaginando que eu estou perdendo energia por meio. Então esse cara aqui vai ser um QKX mais dx, e esse mais dx que eu estou usando aqui diz respeito à condução que seguiu na direção x depois de atravessar uma medida dx. E por toda essa lateral do corpo, que eu vou indicar só um vetor, mas ele representa aí toda a lateral, eu vou estar perdendo energia por convecção para o fluido. Ah, professor, mas se tiver radiação. Se tiver radiação, você vai jogar dentro do H combinado, seja feliz. Muito bem. Voltando para o meu balanço de energia, então, a ideia do balanço de energia tem sempre a mesma cara e o mesmo formato, que é somatória do que entra, menos a somatória do que sai, mais o que foi gerado é igual a acumulado. No problema de aletas, não há acúmulo de energia nem geração interna de calor na formulação básica das aletas. Então eu vou ter no meu balanço de energia uma entrada, que é esse QK, que entrou pelas costas do volume de controle na porção X, na face, no fundo. Saída, menos, saiu por condução depois de atravessar essa espessurinha de tamanho dx e sai por convecção. Esse é o nosso balanço de energia. Ah, professor, e como que a gente relaciona esse QKX com o da frente? Eu já usei isso na equação da condução. O que eu usei na equação da condução para relacionar esses calores? Adivinha? Expansão em série de Taylor. Então, usando a expansão em série de Taylor para relacionar quantidades desconhecidas, esse cara vai ficar assim, ó, QKX mais dx, ele é exatamente igual ao QKX mais o como o calor variou na direção x vezes 1. O que eu vou fazer com essa expansão? Ressubstituir lá no balanço de energia. Então, substituindo essa informação no balanço de energia, vai ficar da seguinte forma. Essa condução na direção x, eu posso usar a lei de Fourier.
Nota que a temperatura só está variando na direção x, então eu só vou ter o gradiente na direção x. Então logo eu posso escrever a minha lei de Fourier como sendo Q é igual a menos K dt dx. Observa que área é essa, porque essa é a área perpendicular ao vetor calor. Então, o calor que corre da direção x, quando eu penso na área, seria essa área aqui. Essa daqui seria a minha área de transferência de calor por condução. Substituindo na expressão do balanço de energia de novo, a convecção a gente vai escrever como coeficiente médio vezes a área. Alguém pode estar falando assim, usa π d dx. É que eu quero aproveitar essa condição para uma situação onde necessariamente eu não tenha só uma seção transversal circular. Então, para fazer para aproveitar a forma geométrica ou a condição de poder ter outra seção, desde que a seção transversal seja constante, eu possa aproveitar essa expressão, eu vou pegar e vou usar perímetro, que vai ser essa volta aqui, perímetro, vezes dx. Observe uma coisa curiosa. O perímetro é o perímetro formado pela área por condução. Nunca se esqueça disso. Então vai ser minha área da convecção, perímetro vezes dx, vezes t. Esse dx é uma medida. E ele está aqui e ele está aqui. De modo que ele aparece em todos os termos, eu posso simplificar. Vamos imaginar que essa condutividade térmica seja constante, que a área seja, sempre que eu estou trabalhando com essas aletas, eu estou imaginando que essas áreas até existem casos, é claro que existem casos, que a seção transversal é variável. Mas nesse modelo eu estou estudando uma condição onde qualquer fatia que eu fizer da minha peça, ela sempre vai resultar na mesma área de transferência, por condução. Então essa minha área de transferência de calor é constante, e o meu perímetro, que é o perímetro formado por essa área, também vai ser considerado constante. De modo que eu posso tirar essas duas variáveis aqui, de dentro da minha derivada parcial, e se eu quiser trocar a derivada parcial por total, também posso. E eu vou dar uma reorganizada nessa expressão. Então, vou pegar essa expressão aqui e fazer uma reorganização nela. Do tipo, vai ficar assim. E para ter solução analítica, eu vou chamar esse carinha aqui, que apareceu, que é um agrupamento de constantes de m ao quadrado. E essa daqui é uma EDO que tem solução particular, e é óbvio que eu posso ter uma solução do tipo seno, cosseno e assim por diante, mas pensa um pouco, né? Tem como a distribuição de temperaturas aqui ser uma função senoidal? Por exemplo, isso aqui, função senoidal. É possível, fisicamente, isso está acontecendo? É um tanto quanto óbvio que não. Então, uma curva de aproximação. O resultado prático é que eu vou ter uma curva de aproximação, então tão logo esse cara vai ser uma função exponencial. Então, a minha solução dessa EDO vai cair num caso de solução particular, tá? Essa variável m era chamada de coeficiente da aleta, tá? E a dimensão desse coeficiente m é metro elevado a menos 1. Pois bem, agora qual que é a solução particular da EDO? Perfeito. Então, nesse caso, não dá para separar e fazer o processo de dupla integração. A gente caiu num caso particular que remeteu a uma situação de uma função exponencial. E se vocês lembrarem um pouquinho agora, C1 e C2, a gente tem que obter de que forma? Aplicando as condições de contorno. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e a gente vai continuar numa parte 2 discutindo quais são as condições de contorno e quanto vale esse C1 e C2 para os casos práticos que a gente tem de utilização das aletas. No mais, that's all folks, e até a próxima aula.